Bom dia, professor. Bom dia, Stephanie e todos os demais. Eu estou só esperando um pouquinho para ver se os colegas chegam. Somos só 4 por enquanto. Aí a gente começa, tá bom? Bom dia, professor Leandro. Tudo bem com o senhor? Manu, bom dia. Gente, eu vou começar. Somos só 4, mas como a aula é gravada, quem chega mais tarde e quisesse ter uma compreensão do que aconteceu antes, né? É só assistir o vídeo. E eu sempre subo os vídeos bem rapidinho pro YouTube. Então, muito provavelmente hoje, já no final da manhã, essa aula vai estar disponível lá pelo Educacional para quem quiser acessar, né? Seguinte, eu e o André, a gente está explorando já desde a volta às aulas, desde as férias, este volume 3 da apostila de vocês, o novo ensino médio. E aí a gente combinou de eu me ocupar com os capítulos ímpares e ele os pares. E aí faltam 2 aulas para eu terminar o capítulo 1, na sequência aí do conteúdo para quem está com a apostila. 2 aulas, a aula de hoje e a aula de semana que vem. E o André a mesma coisa, eu acho que faltam 2 aulas para ele terminar o capítulo, ou uma só, né? Ontem foi feriado, então talvez a semana que vem ele consiga terminar o capítulo 2. E aí em seguida eu já vou partir para o 3 e ele para o 4. E essa apostila nossa, ela só tem 4 capítulos, né? E ela corresponde apenas ao terceiro bimestre. E então a expectativa é de nesse mês de setembro a gente terminar essa apostila e aí, outubro e novembro, a gente ir para a apostila 4, que o SESI vai disponibilizar ainda. E no mês de dezembro, a gente se ocupar fundamentalmente com os estudantes que estão com dificuldades, né, de cumprir as atividades, que estão correndo risco ali de uma eventual reprovação ou coisa próxima. E muito provavelmente já no início de dezembro, aqueles que cumprir as atividades bonitinhos e tal, já vai estar quase que de férias, tá bom? E aí, o que falta para a gente terminar esse módulo, esse capítulo 1 da apostila 3? A diferença do capítulo que o André está trabalhando e o capítulo que eu estou trabalhando é o fato de que a minha abordagem ela é mais global, é uma abordagem sobre o conceito de trabalho, do ponto de vista... Deixa eu só espirrar. Ainda bem que eu estou em casa, né? Senão, cada espirra é um susto para quem está na rua. Né? Mas, enfim, é, analisar o trabalho do ponto de vista global, e enquanto o André tem se ocupado em analisar o trabalho no Brasil, né, no contexto brasileiro. Eu sei que vocês fizeram uns seminários, umas apresentações sobre o trabalho no Brasil, falaram de CLT, desses princípios de leis trabalhistas, né? Então, vocês têm feito essa análise mais voltada ao nosso universo brasileiro. E aí, a minha ideia hoje é trazer uma discussão mais sociológica. A gente estava nas aulas anteriores fazendo uma análise mais histórica do trabalho. Como o trabalho era visto na antiguidade, na Idade Média, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, de que modo as lutas feministas, que foi a pauta semana passada, inclusive a Stephanie participou bem, como as lutas feministas colaboraram para direitos trabalhistas mesmo, vinculado às mulheres, né? Especialmente a primeira onda do feminismo, ali das trabalhadoras operárias, no contexto do século XIX. Ok, qual que é a minha meta hoje? A minha aula vai ser até mais expositiva, já que eu não passei nenhuma atividade para vocês, além das 3 que eu já haviam passado
e que alguns colegas aí não fizeram, né? A minha ideia hoje é falar sobre o surgimento das ciências humanas, que é justamente nesse período, do século XVIII para o século XIX, que nascem as ciências humanas. Eu não sei se isso é claro na cabeça de vocês, só que antes desse período, da passagem do iluminismo para o positivismo, século XVIII para o século XIX, tudo que você chama de ciências humanas eram disciplinas vinculadas ou à literatura ou à filosofia. Elas não eram vistas enquanto áreas independentes ou científicas, né? E com isso eu estou incluindo o quê? A história, a ciência política, a antropologia, a arqueologia, a sociologia. Esses saberes, eles se tornam científicos, especialmente entre século XVIII e século XIX. E isso se deu por quê? Porque essa passagem, ela demarca uma transformação muito significativa na sociedade europeia. O mundo gradativamente deixa de ser orientado por uma economia agrária e passa a ser orientada cada vez mais por um tipo de economia mais urbana. Esses 2 séculos marcam o surgimento da Revolução Industrial, a transformação dos meios de produção, que se tornam cada vez menos manuais e cada vez mais mecânicos, né? É nesse período, inclusive, que há uma crise das monarquias, dos regimes monárquicos, e há uma ascensão da burguesia, das classes burguesas, da classe burguesa. É o período em que tem as revoluções burguesas, né? No final do século XVIII é o período de Revolução Francesa, é o período da Revolução de Independência dos Estados Unidos. Então, esse período, fim do século XVIII, início do século XIX, marca, inclusive, o nascimento do capitalismo. E, obviamente, as relações de trabalho mudam, né? O trabalho, ele deixa de ser necessariamente vinculado à terra e ele passa a ser vinculado à indústria, ao comércio. Então, a visão de quem trabalha, a visão consumidor, do próprio trabalhador, muda significativamente, né? Tanto que o próprio Karl Marx, que a gente tratou em aulas passadas, eu pedi que vocês assistissem os vídeos que eu fiz sobre o Karl Marx, atenta sobre o surgimento de uma nova classe social, que é a do proletário, desse trabalhador assalariado da indústria. Então é nesse período também que começam a abolir no mundo inteiro o modo de produção escravocrata, né? A escravidão, ela deixa de ser tida como prática exatamente nesse período também. Lamentavelmente, o último país do mundo, do planeta, a abolir a escravidão foi o Brasil, né? Só no século XIX. Mas antes mesmo do Brasil, o mundo já havia, por tendência, abandonado esse tipo de organização econômica, né? Então, com tanta transformação na sociedade, começou a crescer a demanda de pensar a sociedade no ponto de vista científico. E é aí, especialmente, que a sociologia se torna uma ciência, né? Antes do século XVIII, quem se ocupava com reflexões sociais eram filósofos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas filósofos como Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, John Locke, Hobbes, filósofos. Então, a ideia de um grupo de sociólogos, de cientistas sociais que analisam a comunidades e tudo mais, só nasce nesse período. E tem 3 caras que ocupam um papel fundamental para transformar a sociologia em ciência. Um cara que a gente já falou, que é o Karl Marx, acabei de colocar aqui no chat. Um outro cara que a gente ainda vai falar mais para frente, um alemão chamado Max Weber. A gente ainda vai trabalhar ele. E outros 2 que a gente vai falar hoje. Um cara chamado Augusto Comte. Pô, aqui certinho no chat para vocês guardarem. O Augusto Comte e um cara chamado Emile Durkheim. Esses 4 intelectuais, todos viveram entre o final do século XIX e, no máximo, no caso, por exemplo, do Weber, início do século XX. Exatamente nesse contexto de surgimento das ciências sociais. E esses 4 caras são considerados os pais das ciências sociais. Especialmente esses 2 últimos aí, o Augusto Comte e o Emile Durkheim. Esses 2 últimos compõem um grupo intelectual chamado de positivistas. Eles são positivistas.
Vocês já ouviram essa palavrinha antes? Positivista? O que vocês me dizem? Eu ouvi só nas videoaulas. E o que significa positivista? Qual videoaula? Minha ou de outro professor? Sua que você passou. Eu passei um vídeo sobre positivismo para vocês? Aula passada você pediu pra gente ver suas videoaulas. Ah, é verdade. É justamente para antecipar a discussão das aulas de hoje, né? Os vídeos sobre positivismo, não foi? Massa. Uhum. E aí, o que vocês me dizem sobre positivismo com base na videoaula? Eu entendi que o positivismo foi tipo a separar as ramificações da filosofia para criar as ciências humanas. E aí teve a lei dos três estados, né? Que era uma ideia do Augusto Fonte. Você Isso. quer que eu fale sobre a lei dos Bora três falar. estados? Então vamos lá, vamos só organizar isso. É a Stephanie que está falando comigo, né? Eu. Tá, beleza. É porque eu só estava ouvindo a voz. Então, a Stephanie, eu não estava nem me lembrando mais disso, mas de fato eu havia pedido para vocês verem as quatro videoaulas que eu fiz sobre positivismo, justamente para compreender a discussão que a gente vai levantar na aula de hoje, né? E aí esses dois últimos caras, o Augusto Comte e o Emile Durkheim, são positivistas. E aí uma das coisas fundamentais que a Stephanie entende, que ela tem razão sobre positivismo, é a chamada, vou descrever aqui, ó, lei dos três estados, que é uma teoria fundamentada pelo Augusto Comte, tá? O que seria essa lei dos três estados? Me diz aí. Tipo assim, ó, de primeira eu pensei que, tipo assim, cara, que preconceituoso, porque ele acha que, tipo assim, a sociedade, ela tá num processo evolutivo, e ele dividiu isso em três partes. Aí, no caso, algumas sociedades, para ele, eram mais desenvolvidas que outras. Aí, até aí eu já tava ficando meio assim, né? Tipo, muito preconceito. Mas aí, depois que ele falou, até fez um pouco de sentido, depois que você falou, no caso. É porque, assim, o primeiro estado era o de teológico, que era o que a sociedade colocava uma divindade, uma religião acima de tudo e de todos, aquilo como se fosse a verdade absoluta. Então, tipo, para eles, tipo, antigamente, quando a Igreja Católica dominava e tudo mais. Minha voz tá falhando, né? De manhã. Aí o segundo estado era o metafísico, que era quando as pessoas já estavam se desvinculando desse ideal de uma divindade, tipo, acima de tudo e de todos, e eles já começam a procurar explicações mais humanizadas, mais tipo a ciência, tipo. Aí. Peraí. E o terceiro estado era o positivo, né? Que eles colocavam a ciência no centro. Só que, tipo assim, teve um debate aí, porque isso tem um fundo de verdade, né? Um fundo de coisa boa, só que, tipo assim, teve pessoas que estavam divinizando a ciência. Então, a ciência entraria, tipo, como para substituir uma divindade. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Foi basicamente isso aí que eu entendi. Exato. Você apresentou direitinho, Stephanie. É exatamente isso. Primeiro você achou a posição do Conte meio preconceituosa, e é mesmo, né? A questão é aquilo que eu acho que eu disse no vídeo, que a gente tem que entender o cara com a mentalidade da época, né? A gente está no século XXI, o cara estava no século XIX, ele viveu há quase 200 anos atrás, né? Nem tanto, mas há mais de um século e meio atrás, né? E a mentalidade da época era uma mentalidade que compreendia, por exemplo, a civilização europeia como culturalmente superior às outras, né? E ele era parte desse processo e tal. Só que com os olhos de hoje, de fato, o posicionamento dele é ultrapassado e preconceituoso. E o que ele defendia, como a Stephanie levantou? A ideia de que toda a sociedade ela caminharia numa tendência de desenvolvimento, de evolução. Então, uma sociedade que utiliza como base de orientação a religião para absolutamente tudo, como se a religião pudesse ser a principal fonte de resposta para todos os dilemas da condição humana, segundo Durkheim, ou segundo Comte,
esse tipo de sociedade estava no grau mais primitivo de desenvolvimento, que era o Estado teológico. E isso não só no sentido da religião católica, ele está falando das comunidades originárias, tribais na África, aborígene na Austrália, as comunidades indígenas aqui na América, que utilizavam o discurso religioso como principal mecanismo, né, de organização. Há um segundo estágio que é o metafísico, quando as pessoas começam a buscar uma base de orientação mais filosófica, mais reflexiva, sem necessariamente utilizar Deus como sistema de prova, né? E há um terceiro estágio que é o de maior grau de evolução, que é o estado positivo, que é quando a gente tem uma comunidade que ela é regida apenas pela ciência, onde o único discurso confiável é o discurso científico, né? E qual era a meta do Auguste Comte? Transformar a análise social em ciência, construir uma ciência da sociedade a fim de melhorar os níveis de organização social, saúde, né? de direcionamento da sociedade. E a primeira coisa que ele faz, eu acho que isso eu não falei no vídeo, é entender a sociedade como um organismo. Ele chama a sociedade de um organismo social. Como assim? A ideia dele é como se a sociedade fosse um corpo. Pensa comigo aqui. Eu tenho este corpo. É bom para o meu dedinho passar, sei lá, ele tá o tempo seco, né, calor e tal, minha mão tá ressecada. Então, minha mão vai agradecer muito receber um creminho e tal para ficar sedosa e tudo mais. Só que o que é melhor para o meu corpo? A minha mão tá sedosa ou o meu coração tá funcionando bem, né? Imagino que é melhor. Meu coração está funcionando bem. E o Comte imagina, e o Durkheim também, a sociedade como um organismo. Por exemplo, às vezes a gente quer algo para nós, para nos beneficiar, mas não necessariamente este algo vai gerar um benefício para a sociedade. E se a sociedade adoece, necessariamente a gente vai adoecer. Entende? Não adianta de nada você ter segurança particular, por exemplo, se você vive numa sociedade extremamente insegura. Mesmo com segurança particular, numa sociedade extremamente insegura e violenta, a chance de você ser morto é muito grande, inclusive pelo fato de você ser uma pessoa com grana e vivendo numa condição privilegiada. Nesse sentido, mais importante que, por exemplo, você ter segurança particular e tudo mais, é mais interessante que a sua sociedade seja segura, né? Então, devemos compreender a sociedade como um corpo, como um organismo, onde mais importante do que você ter uma vida boa, é importante que a sociedade em que você vive, ela seja organizada, ela seja bem estruturada, compreendendo tudo como um corpo, um organismo. Por exemplo, se alguma parte do seu corpo fica ruim, sei lá, se você tem um problema nas amígdalas, você vai ter um estado febril, você vai começar a sentir cansaço, você não vai conseguir ser produtivo. Com a sociedade é a mesma coisa. Se um espaço da sociedade começa a não funcionar muito bem, toda a estrutura da sociedade adoece com isso. Sei lá, se por exemplo os caras que recolhem lixo na cidade fizerem uma greve por conta de insatisfação salarial e tudo mais, e ficar um mês sem recolher lixo, gente, a gente está ferrado. Essa cidade vai ficar atolada de lixo, vai feder, vai aumentar a chance de procriação de bichos de esgoto, a gente vai ficar doente. E, aparentemente, boa parte de nós sequer se lembra dessa função, desse trabalhador no cotidiano. Então, a sociedade ela é como um organismo. E aí, especialmente o Durkheim, mas também o Comte, dizia que a gente deve estudar a sociologia como a física. Ele chama, inclusive, e isso eu falei no vídeo, a sociologia de física social. Física social. Por quê? Eles queriam que a análise sociológica ela tivesse o mesmo grau de precisão de diagnóstico que as ciências naturais têm, que as ciências duras têm, como a física, né? E uma das coisas pretendidas pelo Durkheim é compreender como que se dá a organização social. E ele divide em dois níveis, do que ele chama de solidariedade mecânica e orgânica. Eu, sinceramente, não lembro se eu falei disso no vídeo, de solidariedade orgânica e mecânica. Mas o que seria isso?
A primeira aí, a solidariedade mecânica, ela é típica das sociedades pré-capitalistas. Pré-capitalistas. Sociedades que se organizavam de forma mais, como que eu posso dizer, por meio da tradição familiar, entende? Por exemplo, pensa na comunidade indígena, uma dada comunidade indígena, que já é pré-determinado pela família, que aquele senhor mais velho vai cuidar de temperar o peixe, aquela mulher de cortar o peixe, aquele cara de ir ao rio pescar o peixe, né? Onde as atribuições do trabalho, da divisão social do trabalho, elas já estão muito bem assentadas, muito bem divididas, né? Divisão social do trabalho. Onde nas comunidades menores, nas comunidades pré-capitalistas, você sabe muito bem quem cuida de cada atividade, né? O Durkheim chama isso de solidariedade mecânica. Nós, de uma sociedade capitalista, vivemos na era da solidariedade orgânica. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é dividida em muitas atribuições de trabalho, onde você não tem muita clareza de quem cumpriu esse trabalho. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia de quem fabricou essa camiseta minha. Não conheço essa pessoa, né? Não faço ideia de quem fabricou esse computador que eu estou dando a aula agora. Essa estante onde estão meus livros, eu até faço ideia porque eu contratei o rapaz, ele montou aqui e tal. Mas boa parte do que compõe a nossa vida, em termos e de tudo aquilo que envolve o trabalho, envolve uma complexidade tão grande que ela se torna até inacessível para nós. A gente nem percebe o quanto a gente precisa dos outros, né? Porque os trabalhos vão ocorrendo, uma divisão do trabalho tão sofisticada que a gente nem alcança as pessoas que estão ocupando esses trabalhos, fazendo esse trabalho. Eu não tenho a menor ideia em que cidade, em que lugar esse celular foi fabricado, quais pessoas fabricaram ele, né? Há uma complexidade muito maior, típica da sociedade capitalista, há uma ampliação muito maior da divisão social do trabalho, e isso ele, Durkheim, de solidariedade orgânica. Por quê? Solidariedade. Eu precisei de alguém que soubesse fabricar celular para ter celular. Se dependesse só de mim, no ponto de vista de fabricar, eu não daria conta de fazer um celular. Eu não faço a menor ideia de como, sei lá, fabricar um computador. Então, se dependesse só de mim, essa aula não ia existir, né? E assim por diante. Eu não sei cortar cabelo, por isso estou há 6 meses sem cortar cabelo e estou amarrando cabelo, porque eu estou com medo de ir para a rua, cortar cabelo e pegar Covid, né? Então, estou em casa. Então, boa parte do que nós fazemos envolve a necessidade de uma dependência com outros, e dependência com outros que nós nem sequer conhecemos, né? Dada a complexidade de uma sociedade capitalista. Então, isso ele chama de solidariedade orgânica. Emile Durkheim, né? E aí, para ele, quanto mais positivista é uma sociedade, maior o grau de organização da sociedade no âmbito dessa solidariedade orgânica, a ponto de chegar naquilo que ele, Emile Durkheim, chamou de fato social. Disso eu falei no vídeo, fato social. Se a Stephanie quiser falar, tudo bem, mas se alguém lembrar do que é fato social, vendo o vídeo, podia ajudar aí, eu e a Stephanie. Alguém? Emerson? Eu, Diga, pode falar. eu sei falar, peraí. Manda. O fato social, ele é um diagnóstico de como essas instituições rotulam o nosso comportamento individualmente. Tipo, observam como é que é o nosso comportamento individualmente. Tem 3 fases, 3 níveis, que é o a exterioridade, que é tipo assim, são coisas exteriores que influenciam na gente, que não necessariamente são da gente mesmo. Por exemplo, igual o exemplo que você deu, o puxar o R aqui de Goiás, comer piqui, esses são fatos exteriores, são, tipo, costumes exteriores que influenciam na nossa personalidade, nas nossas atitudes. O segundo nível é a coercitivo,
que é uma coisa que é imposta a nós, que tipo, a gente não tem escolha. Por exemplo, o uniforme na escola, né? Quando a gente vai pra escola presencialmente, a gente tem que usar o uniforme, tem que usar calça jeans. É um saco, mas a gente tem. E a universalidade ou Generalidade. generalidade, exatamente. Que é, tipo assim, são alguns pontos que unificam uma cultura. Por exemplo, falar o português aqui no Brasil, falar o inglês lá nos Estados Unidos. Porque aqui, mesmo que a gente fale vários tipos de português, é sempre o mesmo português, mesmo tendo sotaques, mesmo tendo. É isso mesmo. Você apresentou direitinho. Fato social, pessoas, para o Emile Durkheim, é um modo como uma sociedade precisa ser organizada em 3 níveis. O que é basicamente fato social? É a pressão das normas, regras de uma sociedade sobre o nosso comportamento individual, né? Por mais que eu, Stephanie, Mariana, Manu, Eduardo, Ashley, Yasmin, Emerson e assim por diante, Luísa, por mais que todos nós sejamos diferentes, nós compartilhamos de muitas coisas, né? Nós temos características comuns. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma mesma sociedade, né? Sociedade brasileira, sociedade goiana. Então, por mais diferente que sejamos, em alguns aspectos seremos comuns. Por exemplo, o elemento da exterioridade, né? Que é a pressão, a influência do nosso ambiente social sobre o que nós somos individualmente. Vou te dar um exemplo. Inevitavelmente, 100% de nós, brasileiros, goianos, somos influenciados pelo pensamento cristão. Aí você vai dizer, alguém vai dizer assim, professor, eu sou ateu. Mesmo você ateu, o seu olhar sobre o mundo é diferente de um ateu de uma sociedade não cristã, entende? Se lá no Tibete, numa sociedade budista, tiver um ateu lá, o tipo de ateísmo dele vai ser diferente do seu, porque você cresceu dentro de uma sociedade profundamente influenciada por valores cristãos. E isso está para além da sua vontade. Mesmo você sendo ateu, caso alguém seja aqui na sala, o seu olhar sobre o mundo, sem que você nem se dê conta, numa ordem mesmo de inconsciente, ela está presente em uma certa influência da cristandade, porque ela está presente na sua vida desde que você nasceu, né? E aí um exemplo que a Stephanie deu, que eu dei no vídeo, é do sotaque, né? Eu lembro, por exemplo, de me espantar a primeira vez que eu vi minha sobrinha falando uai, né? Uai, quando ela tinha uns 2 anos e pouquinho, eu perguntei alguma coisa para ela, falei, Laura, eu não sei o que lá, cadê o negócio? Cadê aquele brinquedo? Aí ela, uai! E aí eu achei muito engraçado aquilo, porque eu vi nascer o sotaque ali sem que ela se desse conta. Se ela tivesse crescido no Rio Grande do Sul, se ela tivesse crescido, sei lá, na Bahia, ela não ia falar uai. Ela ia usar uma outra expressão idiomática, regionalista, para expressar espanto, que não seria o uai. Então isso está para além da vontade dela, né? Ela não escolheu falar uai, né? Isso é uma exterioridade. Existe uma outra coisa que a Stephanie falou, que é a coercitividade, que é algo que, por um sistema de regras, é imposto. É imposto. Ninguém te impôs falar uai, né? Quando você se deu conta, você estava falando, né? Isso é exterior. Coercitivo já é uma imposição do tipo, como a Stephanie mesmo falou, voltou a aula presencial, vamos supor, dezembro de 2020, no SESI, tem vacina. Aí vai tomar vacina e entrar no colégio. Na porta, assim, ó, vacina entrou no colégio. E aí você vai ter que estar de uniforme, certeza absoluta. Você não pode estar sem uniforme. Se você tiver sem uniforme, você não entra no colégio. Este é um exemplo de coercitividade, né? Onde existem certas regras, normas que são impostas e que você, se não seguir, você vai ser punido. Sei lá, não pagou agora, há pouco tempo atrás, o imposto de renda para a Receita Federal. Você vai receber uma cartinha da Receita Federal com uma multa. Se você não pagar essa multa, você vai para a cadeia. Então é assim que funciona, né? Coercitividade. Há um nível maior e há um nível menor dessa coercitividade. E a generalidade é aquilo que se apresenta em toda a sociedade, sem exceção, né? Por exemplo, esse uai nosso não está presente nos gaúchos, não está presente nos baianos, né? E assim por diante.
Só que o elemento de generalidade é aquilo que se aplica a 100% da sociedade, que ela universaliza a sociedade. Por exemplo, falar a língua portuguesa. Ninguém escolheu falar português também. Nossa, eu gostaria de falar primeiro o alemão, para depois falar o português. Isso não passou por uma escolha sua, né? Quando você se deu conta que existia como ser humano, você já estava falando português, né? Então, isso é um elemento de generalidade. Qual que é a questão dos positivistas? Eles entendem que uma boa sociedade é aquela em que esses três elementos funcionam muito bem, né? Que geram, nas palavras deles, coesão social. Coesão social. O contrário disso é o que eles chamam de anomia social. Anomia, ausência de normas, de regras, né? Isso é problemático. A anomia traz dificuldades para o desenvolvimento da sociedade. Daí esses caras buscaram inspiração num modelo de organização social que foi desenvolvido um pouquinho antes deles, que foi pelos utilitaristas, aquele panóptico. Vocês lembram que nas aulas presenciais, lá no início do ano, eu falei sobre o panóptico de um cara chamado Jeremy Bentham, que desenvolveu um sistema, uma torre central de vigilância circular. Alguém se lembra disso? Panóptico. É uma... Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, rapidinho. Aqui. Este livro, deixa eu ver se eu me vejo aqui para poder... visualização do livro, tá? Este livro, Panóptico. Esse livro foi escrito no século XVIII, portanto, antes desses caras, e esse livro é um livro de arquitetura, onde o autor, o Jeremy Bentham, ele propôs um sistema de vigilância, que ele chamou de panóptico, múltiplos olhos, que é um sistema de controle contínuo, onde todos os movimentos da sociedade seriam acompanhados, que serviria inicialmente para as prisões, para a cadeia, mas que depois poderia ser ampliado no ambiente escolar, nas indústrias, nas fábricas. Não sei se vocês se lembram, no primeiro dia de aula, eu acho, ou segundo, eu dividi vocês em grupos para falar sobre métodos de educação, na aula presencial mesmo, no início do ano. Aí cada um falou de um método, do Foucault, outro falou do método Lancaster, outro falou dos modelos gregos de educação, e um grupo, que eu não me lembro mais qual, mas um grupo falou sobre o panóptico. Não sei se alguém que está aqui na sala se lembra de ter apresentado o panóptico. Tem alguém aqui que apresentou o panóptico lá no início do ano? Alguém? Deixa eu ver aqui. Não, o Cleiton disse. Ninguém. Eu lembro que alguém apresentou, só não me lembro quem. Né? Pois bem, o que seria? É uma torre central no meio de um pátio, e essa torre ela tem por função criar um sistema contínuo de vigilância, de controle. Então, tenta imaginar o ambiente prisional mesmo. O pátio da prisão está no meio da prisão, e no meio dele tem uma torre central. No alto dessa torre existe uma espécie de vidro fumê, que ninguém vê o que se passa ali, ninguém vê o que se passa, porque é impossível de ver, tal como um vidro fumê mesmo, que tem de dentro da torre, e quem está dentro da torre vê tudo o que se passa na prisão. É criar literalmente um sistema de vigilância constante, e aquele que está sendo vigiado não vê o que se passa dentro da torre, que é o panóptico. De lá para cá as coisas se sofisticaram, né, pessoas? Hoje existe chip no seu celular, hoje existe satélite, hoje existe Google Maps, hoje existe internet, né? Então, a nossa vida ela é constantemente vigiada, controlada. E essa é uma das ferramentas que mais buscavam os positivistas, né? Criar uma cultura de controle, de vigilância, de punição a partir da vigilância para acelerar a produtividade dos trabalhadores, né? Para fazer com que eles sejam cada vez mais produtivos. Você está me chamando, Stephanie? Diz aí. Uma coisa que eu vi lá que você falou no vídeo, que são as instituições de sequestro, né? Que seriam esse modelo de ver. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, tenho uma câmera lá na sala. Eu não vou subir em cima da mesa porque estão me vigiando, mas eu tenho vontade de subir em cima da mesa. Exato. Mas eu não vou. Mas aí
qual é a questão dessa instituição de sequestro? O Durkheim entendia o panóptico, o modelo de um panóptico, como bom demais. Porque na ideia do Durkheim é melhor que a sociedade ela seja vigiada, confiscada, para que ela seja mais produtiva, para que as pessoas trabalhem mais, para que as pessoas estudem mais, para que as pessoas estejam distantes do ilícito. Só que aí tem um cara do século XX, chamado Michel Foucault, filósofo, que ele sim chama isso de instituição de sequestro. E aí ele fala que, por exemplo, a escola, ela atende a mesma fórmula de uma cadeia, a mesma. Porque na escola existe divisão em salas, mas se você forçar um pouquinho a barra, na prisão existe divisões em celas, né? Na escola existe uma uniformização dos trajes, na prisão também. Na escola há atendimentos de sinais, né? Na escola, na prisão também. Há a hora do banho de sol na cadeia, na escola também, né? Que é o recreio. Na escola você não pode sair a hora que você bem entender. Se você falar, eu quero ir embora, você não pode. Você só pode se tiver uma autorização de um responsável, pai, parente ou qualquer maior de idade responsável. Por mais que você diga, estou passando mal, preciso ir embora, você não vai embora do colégio, a menos que exista algum responsável por você que te autorize a ir embora, né? E se inclusive esse responsável disser, Stephanie está com conversa fiada, ela não está passando mal não, deixa ela aí, você vai ter que ficar, né? E é isso que o Foucault chama de instituição de sequestro, que é muito parecido com uma prisão, o cara não pode sair até que seja autorizado por órgãos responsáveis, né? Qual é o objetivo disso? Tornar a vida mais produtiva, os corpos mais produtivos. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas antes do capitalismo, nas sociedades feudais, por exemplo, ou mercantis, se você vivesse num país... Tá travando. Foi só pra mim? Foram por disputas territoriais. Tá ruim a internet? Tá, voltou. Agora voltou? Voltou. Tá. É porque me deu um sinal que estava ruim mesmo. Mas o que eu estava dizendo? Todas as grandes disputas de territorialidade marcaram os grandes conflitos da história, né? Buscar ter terreno, ter área, ter conquista, território conquistado. Então, antes do capitalismo, o maior patrimônio de um estado era a terra, a propriedade. Isso aconteceu, por exemplo, com o Império Macedônico, com o Império Grego, com o Império Romano, com as invasões bárbaras ali no início da Idade Média, com os grandes conflitos dos países europeus com seus reinos na Idade Moderna. Só que hoje isso não existe mais. Por exemplo, é possível um país minúsculo, como, sei lá, a Itália, ter uma economia mais forte que um país gigante como o Brasil, né? É possível que um país ainda menor, como a Holanda, tenha uma economia mais forte que um país gigante como o Brasil, né? O Brasil já foi a sexta economia do mundo, né? Mas hoje está bem abaixo disso. E não foi há tanto tempo atrás, não. A coisa de uns 12 anos atrás, o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje eu nem sei mais o que é, assim, né? Deve estar lá embaixo. Mas, enfim, de toda forma, o fato do Brasil ser gigante, ter uma diversidade natural absurda, ter um contingente populacional grande, não faz dele uma potência. O que precisaria para o Brasil ser uma potência? Ter uma forte atividade industrial. A atividade industrial do Brasil é ridícula. O Brasil, basicamente, ele exporta commodity. O que o Brasil exporta? Soja, exporta gado, exporta café cru, exporta bens ali na sua primeira fase de produção, né? Então, não exporta tecnologia. Qual carro é brasileiro? Vocês conhecem alguma marca de carro brasileiro? Vocês já pararam para pensar nisso? As marcas que a gente consome de carros são de outros países. Fiat, italiano, sei lá, BMW, alemã, né? Qualquer outra marca aí que você pensar, essas marcas novas coreanas que chegaram, pensa, você conhece alguma marca brasileira de carro? Não existe. Você conhece alguma marca brasileira de computador? Se ela existe, ela é muito pequena. Você conhece alguma marca brasileira de, sei lá, de eletrodomésticos? Quase toda a tecnologia que a gente produz
Aqui no Brasil, vem de algum capital estrangeiro, vem de alguma empresa estrangeira, né? Então, nós investimos ainda muito pouco em tecnologia e o trabalho aqui no Brasil, ele é muito subvalorizado ainda, internamente e para o mercado internacional. Então, a potencialidade de um país ela é demarcada pela capacidade dessa população de produzir tecnologia, de consumir e de trabalhar, né? E, obviamente, essas pessoas têm que estar saudáveis, têm que ter uma qualidade de vida boa, né? Então, é isso que faz um país ser de primeiro mundo ou de terceiro mundo. Não é o tamanho dele. No passado era a territorialidade. Hoje é a vida da população, né? Tem até o Michel Foucault, esse filósofo, chama isso de era do biopoder, onde a vida se torna o maior objeto político do Estado, né? A gestão da vida, o disciplinamento da vida. E os positivistas ocuparam bem esse papel, né? E até para dar elementos para isso que eu estou levantando, eu queria que você assistisse sobre a sociedade do controle, da vigilância e tudo mais. Eu queria que você assistisse esse vídeo aqui intitulado A Era do Big Brother. Acabei de colar o link aqui no chat e eu queria que vocês pegassem esse link, selecionassem e jogassem aí para assistir, por gentileza. Aí quando vocês. É um vídeo curtinho, então quando vocês terminarem de assistir, vocês me avisem, tá bom? Clica aí.
Beleza, também acabei. Vocês viram que esse vídeo, 3 minutinhos, ele resumiu bem o que a gente estava discutindo aqui, né? O quanto que há ali no século XVIII, século XIX, o surgimento de novas instituições de controle do corpo, né? Pensa naquele filme do Charlie Chaplin lá, do Tempos Modernos, o cara trabalhando ali na indústria e saindo dela, repetindo os mesmos movimentos que ele estava fazendo dentro da fábrica, indo para casa. Vocês já devem ter visto essa cena. Há uma tendência do século XVIII em diante de uma domesticação dos corpos, de uma domesticação das vontades, né? Para quê? Para acelerar o ritmo do trabalho, né? Para que o trabalho seja cada vez mais mecanizado, cada vez mais acelerado no âmbito da sua produtividade, né? Que é diferente, por exemplo, de um trabalho na terra, de um trabalho manual, de um trabalho artesanal. Já são os feitos de uma revolução industrial, né? Que inclusive mais tarde essa revolução industrial chegou nas atividades agrárias, né? Hoje o ambiente agrário ele é muito tecnológico, né? Mas de início não era tanto. Ok, temos aqui então, com esses quase 50 minutos de discussão, um panorama geral do pensamento positivista. Só que tem um negócio que a Stephanie falou ali no inicinho da aula que eu achei interessante, do que ela viu provavelmente no vídeo. Nas videoaulas lá, que é o fato de que esse excesso de aposta na ciência por parte do Durkheim, do Comte, de alguma forma sacralizava a ciência, transformaria a ciência numa espécie de nova religião, né? E isso é muito perigoso, né? Todo tipo de discurso dogmático, apologético, de idolatria é perigoso, né? Então, na medida em que você acha que a ciência será capaz de transformar tudo em verdade, você acabou transformando a ciência numa nova religião. No lugar de Deus, você colocou um negócio chamado ciência, né? A ciência ela é reveladora, a gente tem que confiar na ciência? Sim, mas a gente não tem que confiar por fé. A gente tem que procurar compreender os elementos da ciência. Vou te dar um exemplo. Eu sei que tomate é bom para evitar o desenvolvimento de câncer na próstata, no caso dos homens, né? Mas eu não tenho a menor ideia do porquê isso. Então, antes de eu acreditar nisso, eu tenho que ter capacidade de explicar, de demonstrar, né? Então, muitas das vezes a gente acredita em algo científico porque é científico. E eu não estou dizendo para a gente duvidar da ciência, a gente tem que confiar na ciência. Só que não basta confiar no nível da fé. A gente tem que entender o discurso científico, a gente tem que se aprofundar naquele discurso científico, né? E os positivistas, eles apostavam tanto na capacidade da ciência, a ponto de transformar a ciência em uma religião. E quando eu disse isso, não é força de expressão, não, é religião mesmo. No século XIX surgiu uma religião positivista, que era chamada, vou escrever aqui, de religião da humanidade. Para você ter ideia, começou a brotar igrejas no mundo inteiro. No Brasil eu sei de duas, eu sei de uma em Porto Alegre e outra no Rio de Janeiro. E você entra nessa igreja positivista, o que você vai encontrar? Ao invés de imagens de santos, ou de Nossa Senhora, ou de Jesus, você encontra imagens de grandes ícones do pensamento humano. Representação do Leonardo da Vinci, do Platão, do Michelangelo, do Maquiavel, do Aristóteles, busto deles, imagem do próprio Augusto Comte, e as pessoas vão lá para meditar e agradecer ao cosmos, à natureza, pelos grandes gênios da humanidade, para produzir o nível de evolução humana e tudo mais. Olha que bizarro. Hoje meio que não existe isso, mas no século XIX e boa parte do século XX haviam essas igrejas positivistas, né? E aí, justamente para te dar elementos sobre isso, eu te proponho, agorinha, vou mandar o link, a ver um vídeo, que ele já é mais longuinho, ele tem quase meia hora, sobre as igrejas positivistas, um programa apresentando as igrejas positivistas, né? Quais eram as suas características e tudo mais. Eu vou colocar o link agora, mas eu não quero que vocês assistam agora, porque eu quero combinar o que a gente vai fazer semana que vem. Seguinte, eu quero que todo mundo faça o que a Stephanie fez, que é assistir os 4 vídeos lá, as videoaulas minhas sobre o positivismo. A Stephanie já fez isso. Eu tenho uma leve desconfiança,
que a maioria de vocês não fizeram. Eu espero estar enganado, mas eu tenho uma leve desconfiança. Especialmente de quem não está aqui na aula, né? São 16 os que estão na aula. Ao todo, a sala tem quase 40, salvo engano, né? Então, não deu nem metade da sala. Enfim, na minha expectativa é que todos, inclusive quem não está aqui, assista esses vídeos sobre positivismo que eu fiz, né? Eu mandei o link na aula passada. Se quiser, se alguém não tiver acesso, eu posso mandar o link agora de novo. Vou até mandar, vou pegar aqui. Só fico com medo de vocês confundirem. Esse último link que está aí, que eu acabei de mandar, é o do vídeo que eu pedi para vocês verem agora, tá? E o link sobre o positivismo das minhas videoaulas sobre positivismo estão divididos em 4 partes, são 4 vídeos. E aí eu vou pegar o link do primeiro vídeo e vou mandar para vocês. Agora, tá? Vamos lá. Agora, o link que eu estou mandando agora, o de baixo, é da minha videoaula. É a parte 1. Depois vocês vão ver as outras 3 partes que estão na sequência, tá? E aí vocês vão fazer um negócio que eu acho que a Stephanie fez também, porque eu estava vendo ela olhando para um papel, alguma coisa do tipo. A Stephanie, ela deve ter feito um fichamento, as anotações, né? Isso, um resumo dos vídeos e tal. É exatamente isso que eu quero que todo mundo da sala faça. Só que eu vou dar um trabalhinho a mais para a Stephanie, porque eu vou querer digitado, tá? Para vocês hospedarem lá no educacional, tá bom? Eu vou deixar uma semana aberto, de hoje até terça-feira da semana que vem. Então, qual que é a tarefinha para todos vocês? Assistirem minhas videoaulas sobre positivismo, as 4 videoaulas, e a partir delas, fazer um resumo do que foi tratado nos vídeos, uma espécie de fichamento, né? E aí você vai digitar isso e jogar lá no educacional. Eu vou abrir a atividade hoje, agorinha, tá? Assim que acabar a nossa aula, eu vou abrir ali a atividade. Aí você hospeda lá. A Stephanie, por exemplo, que já assistiu o vídeo, já fez esse resuminho, ela só vai ter o trabalho de olhar o que ela já fez e transcrever para mandar lá. Professor, precisa ser, tipo, um relatório ou pode ser, tipo, em formato de apresentação? Tipo, explicar os O áudio vídeos. travou, não sei se para todo mundo. Tá me ouvindo? Finalzinho do áudio travou. Ou, às vezes, é a minha conexão, não sei. Vocês estão me ouvindo? Travou só para agora? você, professor. Voltou? Tá, mas diga aí de novo para eu ver. Pode ser uma... Como é que é? Repete? Tem que ser necessariamente um relatório em formato de relatório ou pode colocar em formato de apresentação? Do formato que vocês quiserem. Eu só quero que seja um resumo do... Travou aqui pra mim. Pra mim também. Sim? Não? Estão me ouvindo? Voltou. Agora sim. Tá. A internet aqui está meio instável, então, pelo visto. Mas o que eu falei pode ser qualquer formato. A minha única exigência é que seja uma apresentação clara dos temas que eu levantei no vídeo, nos vídeos, né? Nos 4 vídeos. Ok? E aí, é óbvio que eu vou analisar um por um. Então, se tiver 2 materiais muito iguais, muito parecidos, eu vou presumir que um copiou do outro, né? Então, por mais que sejam os mesmos vídeos que vocês estão assistindo, cada um tem a sua forma de organizar esse resumo, essa espécie de fichamento. Então, procura fazer você mesmo, ao invés de ficar pedindo para o seu colega fazer por você, tá bom? E aí eu aguardo isso até o nosso encontro da semana que vem, que a gente vai levantar outras questões. E aí eu vou falar um pouco sobre os modos de produção dentro da indústria, Fordismo, Taylorismo, que é uma discussão mais comum à geografia, que a gente vai se ocupar a falar sobre esses modos de produção na atividade industrial, a fim de terminar o capítulo 1. Isso, inclusive, está lá na página 32, no tópico lá, o trabalho na sociedade contemporânea, de onde a gente vai começar e terminar, semana que vem, tá? E aí, o que eu quero te pedir agora
nessa reta final da nossa aula. A gente tem mais meia hora de aula e é exatamente meia hora de vídeo que eu preciso que vocês assistam, que é esse penúltimo link que eu joguei aí no chat, o penúltimo. O último link é da minha videoaula. Eu quero que você assista o penúltimo, que fala sobre essas igrejas positivistas, tá bom? Então, assistam esses vídeos, esse penúltimo, agora, e a gente se vê semana que vem, beleza? Tem dúvidas, questionamentos, indagações, lamentações? Nada, pessoas? Não, você tá Acho só. que não. Hã? Acho que não. Não? Então tá bom, pessoas. Então, boa semana para vocês. Assistam o vídeo, por favor, o penúltimo aí que eu mandei sobre a religião positivista. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.